Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital e também em exibição simultânea pela internet através do nosso endereço eletrônico. E no programa de hoje, a nossa homenagem especial à Dona Alaide Miranda, que se despediu dos seus 10 filhos, 26 netos, 24 bisnetos, dos seus incontáveis filhos afetivos, dos quais eu me incluo, e de muitos amigos e admiradores na última sexta-feira, dia 11. Falar de Alaide Miranda é, ao mesmo tempo, falar de alegria. Falar de uma mulher que diz pra gente: viva a vida porque ela vale a pena ser vivida. E o nosso convidado de hoje é o advogado Pedro Siqueira, que tem o dom de se comunicar com Nossa Senhora, anjos e santos, através da oração do terço, que reúne multidões de fiéis Brasil afora. E no último sábado, dia 12, a cidade de João Pessoa recebeu o mensageiro da Mãe de Jesus, desta vez acompanhado do Frei Juan Antônio. Após a realização do evento missionário, Pedro lançou seu terceiro livro, que tem como título Você Pode Falar com Deus. Ave Maria. Que mensagem Maria deixou para João Pessoa? O que trata a sua mais recente obra? E o Papa Francisco, que, aliás, encantou a todos com a sua mensagem cristocêntrica, e a mensagem do Padre Fábio sobre a devoção mariana. Tudo isso e muito mais você vai saber com exclusividade no Cá Entre Nós, que está só começando e, a partir de agora, me deu o prazer da sua companhia. Fica comigo, volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. E está de volta com uma homenagem especial a Alaide Miranda. Uma mulher que soube duelar com o tempo e suas adversidades, sem perder a fé e a alegria de viver. Uma mãe cujo coração oceânico ultrapassou as fronteiras do afeto biológico, sempre pronto a acolher os seus incontáveis filhos do coração. Veja. Dona Alaide, a senhora é uma mulher que permeia as lembranças de muita gente aqui na cidade, né? De muitos casamentos bacanas, de muitas festas memoráveis, de muita solidariedade. A senhora sempre foi participativa dos movimentos solidários da cidade. E aí, Dona Alaide, eu tenho uma surpresinha, mas eu acho que ela está bem representada nas pessoas que nós escolhemos. Vamos ver o que elas têm para dizer para a senhora, Dona Alaide? Vamos ver? Então vamos lá. Falar de Alaide Miranda é falar da mulher coragem, da mulher que não se abateu com as adversidades da vida. Falar de Alaide Miranda é falar de conscientização, da mulher que sabe que é verdade o que Gilbran, o grande escritor e poeta, disse: teus filhos não são teus filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida pelo amanhã. Falar de Alaide Miranda é falar de espiritualidade,
É aquela mulher que, com o coração sangrando e com o lenço encharcado de suas lágrimas, entregou ao Senhor o que não lhe pertencia, embora que esse não lhe pertencer era o seu maior tesouro aqui na terra, seus filhos. Falar de Alaíde Miranda é, ao mesmo tempo, falar de alegria. Falar de uma mulher que diz pra gente: viva a vida porque ela vale a pena ser vivida. Esta é Alaíde Miranda. Me sinto muito honrado de ter sido selecionado dentro desse elenco que homenageia a dama singular Alaíde Miranda. E parabenizo cá entre nós. E como nasceu a minha admiração por dona Alaíde Miranda? No Cabo Branco, a década de 70, a década maravilhosa das festas extraordinárias, quando ela, a sua mão de fada, enfeitava todo aquele memorável cenário da festa das debutantes. Quanta beleza, quanta luz, quantos sorrisos. E hoje eu posso dizer, dona Alaíde, as meninas moças de ontem, que são as senhoras de hoje, naquele sonho de encantamento, jamais poderão esquecer a senhora. Por isso hoje, dona Alaíde, essas meninas moças de ontem, que são as grandes damas da sociedade de hoje, nos seus sonhos tem a Alaíde Miranda para completar a grande vida delas. Beijo para a senhora, meu e de Mercedes, que muito lhe admira. Falar de Alaíde Miranda, para mim, Alaíde Miranda é mais que uma mulher. Apesar de que ser mulher já é tudo para ela. Mas ela é um referencial, um ícone de mulher, de mãe, de profissional. É uma mulher de uma tremenda sensibilidade espiritual, familiar. E quando cheguei em João Pessoa, nos anos 80, foi uma das minhas primeiras amigas. Eu me emociono quando lembro dela e ao vê-la, sempre que a vejo, minha alma pulsa diferente. Porque ela é uma inspiração, é uma vida que inspira outras vidas. E ela é beleza em si mesma, o coração dela já é decorado com paz, alegria e ternura. Por isso, Alaíde Miranda, Deus te abençoe e que você nunca se esqueça. Você não só enfeita ambientes, você alegra vidas, porque você é beleza pura. Deus te abençoe, te amo, pastor Estevão Fernandes. Falar de mamãe não é difícil, é fácil porque é uma pessoa diferente, uma pessoa querida demais, mas nós temos também outras histórias interessantes, inusitadas da vida dela. Eu lembro uma delas interessante, a gente estava numa viagem com as irmãs em Paris e mamãe de repente resolveu ir a Notre Dame. Chegou lá, ela falou: minha filha, eu quero ir comer um sanduíche que eu comi outra vez e é o sanduíche dos meus sonhos. Mamãe, que sanduíche é esse? Que negócio diferente. Então vamos comer seu sanduíche, escolha o que a senhora quer. Quando eu olhei, era uma baguete desse tamanho, cheia de salaminho, presunto, mortadela, queijo, ovo, muita coisa. Eu digo: mamãe, a senhora não tem condições, a senhora pode não se dar bem com isso, mas eu quero. E mamãe é extremamente imperiosa. Quando ela quer uma coisa, só Jesus empata. E comeu o sanduíche dos sonhos dela. Foi um nó. Aí lá vai médico, remédio, tudo isso no meio de uma viagem tumultuada. E ela diz: mesmo assim eu estou feliz. Eu comi o sanduíche dos meus sonhos. Mamãe, é isso. Um beijo para a senhora. Nos encontraremos de novo em Paris já para comer outro sanduíche dos seus sonhos. Oi. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo e com a Alaíde Miranda, minha mãe, na Áustria. Eu já tinha viajado várias vezes para a Áustria e conhecia bastante Viena, mas eu não tinha visitado ainda o Bosques de Viena. E o sonho da minha mãe era conhecer o Bosque de Viena, que foi criada, cresceu escutando falar de Cícera, a imperatriz, que os Bosques de Viena eram lindos e que ela queria conhecer. E ela chegando à Suíça, eu levei-a aos Bosques de Viena para conhecer. Ela olhou para os Bosques de Viena e falou:
minha filha, isso aqui é muito feio. Para falar a verdade, se Strauss tivesse nascido no Brasil, ele tinha composto 500 Danúbio Azul, porque ele conseguiu compor Danúbio Azul olhando para uma coisa feia dessa, e tinha uma pequena igreja. Nessa igreja tinha um livro de ouro, e ela disse: minha filha, pelo menos eu vou escrever no livro de ouro que eu estive aqui no Bosque de Viena. Entrou na igreja e escreveu Alaide Miranda no livro de ouro. E eu disse: minha mãe, o que é que a senhora está assinando? Estou assinando a minha presença aqui nos Bosques de Viena. E eu perguntei para a moça: esse livro é realmente a presença das pessoas aqui no Bosque de Viena? Ela falou: não, é uma missa de 7º dia. E daí eu peguei na mão dela e falei: mãe, vamos embora daqui. Então, beijo para você, mamãe, muito carinho. Eu acho que foi bem merecido que todos venham dizer e falar alguma coisa sobre Alaide Miranda. Mãe, estou aqui também para fazer essa homenagem e relembrar alguns fatos interessantes da nossa vida. Esta mulher de alma de artista e irrequieta, com 10 filhos, esperava que fossem 10 artistas. E logo pequena eu gostava de música, tinha essas afinidades com ela. Eu era fã incondicional de Rita Pavone. E certo dia eu acordei e incorporei, imitei a artista e cantei italiano e dei um show na sala só para a família. Dia seguinte, eu já tinha feito por ela toda a indumentária, toda a roupa de Rita Pavone e passei a dar shows beneficentes. Já estava inscrita na Festa das Neves, já fazia festa em benefício à Casa do Calvário. Isso eu queria não, mas ela mandava e dizia: dei minha palavra e tem que ir. Você vai. Constantemente me colocava em concursos de Miss, de Rainha da Rosa, Rainha da Primavera, Rainha disso, daquilo outro. Essas são uma das pequenas histórias dessa alma de poeta, dessa alma de artista, que já naquela época, há 50 anos atrás, amava os Beatles e Rolling Stones e se encantava com o conjunto Os Quatro Loucos e com a alma de artista de todos os seus filhos. Essa é a Alaide que não podia perder sua palavra, porque todos tinham que ser iguais a ela. E você, mamãe, realmente nos honra com tudo isso. Você é o sol que nasce para a gente todo dia. Costumo dizer que você é e sempre será o meu grande referencial de vida. Eita! Alaide Miranda, falar de você, mamãe, é uma grande alegria, é um grande reconhecimento como mulher. Porque a maior história que eu posso te falar hoje sou eu, uma das filhas que dei trabalho, mas eu pude, mamãe, lhe dar uma recompensa e uma gratidão imensa que foi ter tido minha filha, Alaide Miranda de Oliveira Neta. Esse é meu orgulho de você, por ser uma mulher de garra, criou 10 filhos, dentre esses 10, a 8ª sou eu. Hoje eu me sinto feliz de poder estar aqui te homenageando. A maior homenagem que eu posso oferecer para você é o que você deixou para mim, na minha recordação, na minha vida. É ser hoje a pessoa que eu sou e ter orgulho de ser filha de Alaide Miranda, e você deixou para sempre a sua marca em mim, que vai ser minha filha, Alaide Miranda Neta. Você é tudo. Eu te amo. Falar da minha mãe, né? É coisa muito interessante. E as passagens de criança que a gente tem lembrança dela, uma passagem muito bacana. Falar do meu pai também. Meu pai foi proibido de beber, meu pai foi proibido de fumar. Meu pai gostava muito de uma cerveja, de um charuto cubano, era um bom vivan. Aí chegou em casa muito triste, porque não podia mais beber nem fumar. Aí sentado naquela cadeira triste, aí eu fui chegando, mãe, olhando, vem cá meu filho, pega aí o violão para sua mãe cantar. Eu pensei que era outra coisa engraçada. Aí ela começou olhando pro velho, né? E agora, José,
Já não pode beber, já não pode fumar. E agora, José, para onde? Aí de novo. E agora, José, já não pode beber, já não pode. E o velho começou a pegar ar. Aí o velho deu o grito: Floriano, vem cá, eu também sei cantar, vem cá pra eu cantar pra ela. Aí eu me sentei junto dele, ele começou: da cor dos olhos dela, eu nem me lembro mais, eu nem me lembro mais, eu nem me lembro mais. Só me lembro era castanho, diferente dos demais. Só me lembro era castanho, diferente dos demais. Do perfume que ela usa, eu nem me lembro mais, que eu nem me lembro mais. E assim, era uma briga musical, terminava se beijando, se abraçando, fazia as pazes. Cá entre nós, nada mais justo do que essa homenagem no Dia Internacional da Mulher para a nossa avó, Alaide Miranda. Alaide Miranda, que é sinônimo de festa, sinônimo de alegria na sociedade paraibana. Então, eu gostaria aqui de externar a minha gratidão, vovó, a você que é um referencial da nossa família. Quero lhe dizer do meu fundo do meu coração, vovó, que eu lhe amo muito e que a senhora representa toda a nossa família, a senhora é o retrato da nossa alma. E eu, vovó, me sinto muito orgulhosa em carregar o seu nome pelo resto da minha vida. Receba agora nosso grande beijo, nós te amamos muito. Alaide Miranda, que o seu espírito repouse na glória do Pai. E você não sai daí, porque num bloco a seguir eu converso com Pedro Siqueira. Volto já. Cada um vai rezar em nome do seu anjo da guarda que está aqui. Feche os seus olhos, sinta a presença do seu anjo. Ele está ao seu lado, ele está à luz do seu anjo protetor, cobre todo o seu corpo. Seu anjo protetor está aí, por tantos outros, né? Mas essa Ave Maria vai como uma rosa mística para o seu anjo da guarda. E o Cá Entre Nós está de volta. Numa iniciativa de Selma Dias, ele vem a João Pessoa pela terceira vez para a oração do terço Rezando com a Glória, que reuniu multidões no Santuário Mãe e Rainha, último sábado, dia 12. Pedro Siqueira, querido amigo, que prazer recebê-lo no Cá Entre Nós. É uma honra estar aqui em João Pessoa, essa terra tão amada por Nossa Senhora, e de novo no programa. Pois é, e eu preciso dizer o seguinte, que todo ano, né, eu tenho o privilégio de ter a exclusividade dessa entrevista, e a do 2012 e a do ano 2013 já somam mais de 30 mil acessos no YouTube. É, eu fiquei surpreso. É muita coisa, né? Não, para mim é muito gratificante um programa que não, né, um programa que não é em rede nacional, ter esse percentual de acessos, significa dizer que a entrevista foi boa, né? Mas foi boa. Muito competente. Obrigada, Pedro. E quero explicar a você de casa o seguinte. É comum, é uma pergunta até imperativa, saber como esse dom começou e toda essa trajetória que soma aí quase 20 anos, não é isso, Pedro? 20 anos. 20 anos de missão. De missão, exatamente. Não é? Então, nós detalhamos bem todo o acontecimento, toda a trajetória. Então é simples, você vai no YouTube, tecla Rose Silveira, entrevista Pedro Siqueira, até que rima, hein? Rima, Silveira Siqueira, rima. Rose Silveira, entrevista Pedro Siqueira,
e assiste, porque essa a gente vai se dedicar mais a outros assuntos e às últimas atividades de Pedro. Bom, meu amigo, como é que foi lá a multidão, que inclusive mudou de local, né? Porque tanta gente confirmou. Foi um pedido do Dom Aldo, né, do arcebispo da Paraíba, que fosse para um lugar maior. E ele que providenciou essa mudança. Eu não saberia explicar por que escolheu o lugar. Mas o lugar tem um nome bonito, né? Santuário, né, da Mãe Rainha, que de fato ela é nossa mãe e é a rainha, como diria São Francisco de Assis, a rainha dos anjos. Então, muito propício e excelente a iniciativa do Dom Aldo, realmente. Nós temos imagens e o telespectador vai acompanhar a quantidade, muita gente lá para rezar o terço. Outro detalhe que me chamou a atenção, Pedro, você mudou o nome do terço. Esse terço vem rezando com a glória. Você quis fazer um tema mais abrangente, é isso? Não fui eu que mudei, a questão foi a Selma com o Padre Nilson, eles aqui... Selma que ele fala é Selma Dias? Selma Dias que me trouxe aqui com o Padre Nilson, que é o reitor do santuário. Eu não dei nome. Antigamente, quando eu comecei a missão, rezando lá com os agostinianos na igreja de Santa Mônica, no Leblon, no Rio, chamava-se Terço da Rosa Mística, por causa da imagem de Nossa Senhora de Rosa Mística. Mas aí depois a coisa foi crescendo tanto e acabava não tendo um nome, né? E aí alguns disseram que era o terço do Pedro. Eu falei, não, o do Pedro não pode ser, porque não fui eu que criei isso. É o terço de Nossa Senhora. E ficava terço de Nossa Senhora. Né? E aí em cada lugar que eu vou, realmente as pessoas dão algum nome. Eu não... Mas rezando com a glória eu achei muito interessante, porque é um título abrangente, né? É abrangente, porque, afinal de contas, é a glória de Deus. É a glória de Deus, sim. Desta vez, você não veio sozinho. Além da mami que está aqui, que é uma simpatia, né, a família. Você também, sua esposa e filho estão aqui também? Não, minha esposa ficou com meu filho que está doente. Então veio só com a sua mãe. mãe. Meu filho. Você veio acompanhado do Frei Juan Antônio. Fala um pouco sobre o Frei Juan Antônio. Isso, o Frei Juan Antônio, ele gosta de se definir como brasileiro e paraense. Na verdade, ele nasceu em Oropesa, na Espanha. E tem a nacionalidade brasileira. Ele veio para o Brasil logo depois que se sagrou padre e foi trabalhar no norte, na ilha de Marajó. E eu fui conhecê-lo lá para 1999, mais ou menos, quando ele foi transferido de Belém, do Pará, para o Rio de Janeiro. E então ele se tornou lá o superior da casa dos agostinianos no Rio de Janeiro. E uma paraibana muito querida, minha mãe espiritual, Zitinha, que é daqui, de João Pessoa, morava lá. Um dia falou assim para mim, você precisa de um diretor espiritual por conta desses seus dons. E eu disse para ela, mas nenhum padre vai me querer, porque realmente eu sou uma coisa muito complicada de lidar, um mundo místico. Na verdade, um dom que ainda era muito novo para... Era, na década de 90. Da Igreja Católica, sim, era né? Complexo. Alguma coisa na renovação carismática, eu aceitava bem como a gente tinha, mas no clero não muito, né? E o que aconteceu é que ela virou e falou, não, mas vai chegar um sacerdote do norte, chamado Frei Juan Antônio, e você vai procurá-lo. E vai dizer para ele que você quer que ele seja seu diretor espiritual. Eu falei, o homem não vai querer nunca, Zitinha. Como? Não, faça isso. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Aí ela falou, isso aí é contigo. Você dá seu jeito. Tá bom. Aí fomos uma sexta-feira numa missa na Santa Mônica, missa à noite, eu e a minha na época era namorada, hoje é a esposa, né? Como é o nome da sua esposa? Natália. Natália. Fomos nós dois. E um sacerdote novo, nós não conhecíamos, estava lá e fez uma homilia excelente, né? E ela falou comigo, foi a minha esposa que falou, vamos lá saudá-lo na sacristia e elogiar, porque um padre assim precisa de apoio, precisa de incentivo, vamos lá. Bom, quando chegamos na sacristia tinha uma fila enorme para falar com o homem, todo mundo tinha gostado. Aí eu falei para ela, não vou ficar nessa fila, não vou, deixa o homem aí, um dia a gente volta e fala com ele. E aí ela perguntou alguma coisa e disseram assim, não, esse aí é o Frei Juan Antônio. Eu falei, esse é o homem. Esse é o cara. Esse é o cara. Mas nesse dia não falamos nada. Para minha surpresa, eu tocava nessa época na missa das 19 horas da Santa Mônica, um grupo de jovens, nós fazíamos o Ministério de Música. E quando eu fui ver, ele ia rezar a missa, né,
E aí, no final de uma missa dessa, eu perguntei para ele, eu gostaria que o senhor fosse meu diretor espiritual. Aí chegou o dia lá que eu tinha que ir para a confissão com ele, de manhã. Quando eu estou subindo a escadaria da igreja, ele aparece do meu lado e diz assim, avisa... Quem aparece é o anjo? O meu anjo da guarda. Aparece e diz assim, avisa ao Frei João Antônio que um irmão dele, daqui da ordem, dessa casa, vai se sagrar bispo em breve, muito em breve. Aí guardei aquilo e fui confiante para confirmar, agora sim. Aí, terminada a confissão, eu falei com ele assim, Frei. Aí disse, um irmão aqui... Aí ele riu com aquela coisa assim de, não é possível. Aí eu falei, não é possível porque eu sou o superior da casa. Se fosse acontecer, eu teria que ser comunicado. E não há nada, ninguém me falou nada, não sei o quê. Mas aí ele se conteve e falou assim, mas vamos rezar para ver o que Deus tem para nos dizer. Aí passou-se um tempo, quando chegou no sábado para tocar na missa... Vocês vão saber, eu vou interromper, porque tem que chamar o comercial. Vamos saber como é que finalmente o Pedro conseguiu a aprovação do seu diretor espiritual, que é o padre Juan Antônio, que aliás eu quero falar também desse lado do exorcismo. Ele é exorcista, né? Acho essa palavra muito forte, mas... Esse é um lado interessante. Nós vamos falar sobre isso também. Então, mudar de canal, nem pensar. É rapidinho. Volto já já. E o Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com Pedro Siqueira. Então, enfim, chegou o dia do encontro com o Frei Juan Antônio. Aí eu disse aquilo para ele, da questão do que o anjo da guarda tinha me dito. Ele ficou muito assustado na hora, o rosto se transfigurou. Ele, né? Mas depois ele teve caridade. Em vez dele me dar uma bronca, alguma coisa assim, ele, não, vamos rezar para ver o que Deus tem, não sei o que é. E aquilo me alegrou. Eu falei, pronto, ele não acreditou. E era tudo que eu precisava, que fosse uma coisa dificílima de acontecer. E eu me lembro bem que ele tinha um retiro com os padres agostinianos, no sítio do Colégio Santo Agostinho, né, que fica lá pela zona oeste lá do Rio. E ele ia voltar no fim de semana para fazer a missa. E eu ia tocar na missa, né? Quando eu cheguei para tocar na missa com o violão, ele fazia gesto. Ei, ô menino! E eu falei, pronto, vou tomar uma bronca, não sei nem o que eu fiz, né? Alguma coisa de errada eu fiz, que ele tá tão... Mas estava em cima do laço para missa e tal. Eu falei, não, vou arrumar as coisas aí. E com os outros garotos e tal. Aí ele, então depois eu quero falar e tal, tá bom. E aí fizemos a missa e tal, no final ele me chamou. Daí ele fala assim para mim, olha, aquele jeito dele, olha, é que Frei Jesus foi nomeado bispo. Eu não sabia, não me contaram nada. E aí eu cheguei no sítio do colégio, na reunião, comecei a olhar para Frei Jesus e aquela coisa, e vi que ele recebeu uma carta do bispo, eu achei estranho, falei, é o que o menino me falou. O menino me falou. E fui em cima dele, apertei, e aí ele soltou, João, eu... Aí ele, menino... E aí, quando eu cheguei na sacristia, ele falou, senhor, tinha toda a razão. Frei Jesus virou bispo. Segunda-feira começamos a nossa direção espiritual. Esse foi meu objetivo. Eu falei, obrigado, muito obrigado. Agora vamos falar um pouquinho desse lado do Frei,
Que é o lado, aquela palavra, não sei se nos remonta ao filme Exorcista. Exorcista, então, né, o uma Frei... palavra pesada. O Frei, desde que papel dele? Então, desde que eu conheci, ele era o exorcista lá da Diocese de Belém. Dentro da religião, desculpa perguntar, dentro da Isso. religião católica, a nomenclatura, vamos colocar assim, é exorcista, por exemplo, dentro da religião evangélica, os dons de cura, de libertação, a palavra exorcista não é tão... O exorcista é aquele que combate ali, digamos assim, corpo a corpo, claro que não é corpo a corpo, mas espiritualmente, ali de frente, espiritualmente, o inimigo. Né? O demônio quando incorpora numa pessoa. E geralmente nas dioceses há um exorcista oficial da diocese. Certo. E o Frei é exorcista há muitos anos já, desde que eu conheço ele é o exorcista. É muito interessante a missão dele. O mais interessante é a forma que eu vejo como os seres demoníacos o respeitam muito, mas muito. Estávamos nós fazendo uma oração em Belém, o lugar não era um lugar muito propício. Eu tinha avisado ele no início da semana, falei, Frei, eu acho que nós vamos ter problema porque o inimigo já me falou que vai pintar e bordar com a gente aí, por causa do lugar. Ele, não te preocupes, vou botar um grupo de intercessão, não sei o que, tá bom. Chegou lá na hora, então começaram várias moças, todas na mesma faixa etária, 16 a 18 anos, a incorporarem os seres demoníacos dentro da reunião. Foi um caos, algumas pessoas tiveram medo e aí entrou o pessoal da intercessão para segurar aquela coisa. Pois bem, uma dessas moças, muito jovem, 16 anos, era uma moça assim mais ou menos do meu tamanho e foi muito difícil segurá-la. E aí a gente levou ela para uma sala e um rapaz tinha uns rapazes segurando ela no chão, né? Uhum. Ela se debatia muito e gritava. Daí ela tinha uma parede. E uma hora ela jogou um rapaz e virou. No que ela virou e deu um chute na parede, ela abriu um buraco na parede. Nossa, quando ela abriu o buraco na parede, os outros garotos soltaram, com muito medo, mas muito medo. E eu tava junto e veio ele. Aí ele falou, não, pode deixar, deixa comigo. Eu falei pra ele, você quer que eu fique com você? Não, você tem que voltar, porque você vai ter que fazer o terço lá. Aí eu falei, e aí? Eu falei, não, deixa que eu vou sozinho. Aí ela veio se levantar, eu falei, pronto, vai bater nele. Aí ele falou, senta aí. E aí o espírito, sentou. Muito obediente a ele. Aí eu fiquei tranquilo, falei, deixa. Ele teve um trabalhão com esse. Demorou horas para sair. Mas essas coisas assim, você vê a autoridade de quem realmente é um exorcista qualificado. E esse trabalho, o Frei, ele está sempre acompanhando você? É comum acontecer uma manifestação do inimigo durante o terço? Durante o terço não muito. Vamos lá, no Rio de Janeiro nunca vi, nunca teve. Em São Paulo teve duas vezes em São Paulo. Em Belém, infelizmente, todas as vezes que eu fui a Belém, foram 4 vezes. Aqui não teve, Manaus nunca teve, que mais? Goiânia não teve, não é muito comum, às vezes acontece, né? Depende muito da espiritualidade das pessoas, daquilo que elas fazem, se buscam magia negra ou trabalhos, sabe como é que é? Para prejudicar alguém, esse tipo de coisa. Ou seja, geralmente também no coração de quem tem muita mágoa e muitos problemas de família. No coração eu diria também, Pedro, de pessoas que não conhecem Cristo. Exatamente. Né? E quem conhece a gente percebe que esses espíritos, esses seres angélicos decaídos, eles têm uma entrada mais fácil realmente. Mas não é tão comum assim não. Olha, vou aproveitar e vamos ver um pouquinho aí, assistir um pouquinho como foi a missa lá, que nós temos imagens também exclusivas, e vamos para o comercial. E na volta nós vamos falar do livro, esse aqui. Você pode falar com Deus. A gente volta já já.
SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura. Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. E eu continuo conversando com o advogado Pedro Siqueira. Pedro, agora vamos falar desse livro, mas antes eu tenho uma pergunta. Antes da gente falar aqui o que é que o leitor vai encontrar nessa mais recente obra. Você mudou o título. O primeiro era Senhora das Águas. O que aconteceu foi o Senhora seguinte. dos Ares. Por que agora você mudou esse título? O primeiro, Senhora das Águas, era um livro de ficção, era um romance. Certo. O segundo, Senhora dos Ares, também era um livro de ficção, era a continuação do primeiro. E que eu me lembro era teu projeto fazer assim mais uma sequência. Tem pelo menos mais um que eu vou fazer para fechar aquela história, ainda ficava em aberto. Só que aí, a editora Sextante me pediu um livro que fosse de não ficção. E eu estava com vontade de fazer um livro sobre os princípios da oração. Então, o pessoal da Sextante me pediu, não, mas conta um pouco da sua história e fala sobre oração. Eu achei que ficou um bom projeto. Então, na primeira metade do livro, eu conto essa história, por exemplo, do Frei João Antônio, como eu conheci. Mas eu conto também a minha infância, como foi, né, o trabalho que eu dei para a senhora minha mãe. E é interessante você abordar esse tema. As doenças todas, os tumores. É uma pergunta que todo mundo faz. Você, exatamente. Pedro concede entrevistas no Brasil inteiro. Então a primeira pergunta todo mundo pergunta, mas como é que era criança tudo, e tal? Né? Bom, o que eu me lembre desde que eu me entendo por gente. Então eu conto aqui algumas coisas, por exemplo, as doenças que eu tive, os tumores e a questão do meu anjo da guarda, que foi a primeira criatura boa, né? Porque os demônios também estavam lá, perturbavam o meu berço, batiam as portas, as janelas, mexiam na cama da minha mãe, balançavam, sacudiam, era uma confusão grande em casa. Mas a primeira criatura boa que eu me lembro é o meu anjo da guarda. Então aqui você conta essa história? Eu conto essa história de como é que eu o via, né? E como eu me relacionava com ele, como me ajudou isso, né? Mas ele é autobiográfico ou é só o começo que é assim? A primeira parte é autobiográfica, até tá. o momento em que eu levei o terço para a igreja de São Paulo. Por que eu levei o terço, abri o dom para a igreja, né? Quando eu tinha lá meus 21, 22 anos. Por quê? Então, aí tá toda a explicação do porquê, como foi, o que me inspirou, o que me fez decidir isso, porque era uma coisa que ficava fechada, né? Minha mãe muito dizia, né? Não fala nada para ninguém, não fala da vida de ninguém, não fala dessas visões. Ou seja, Pedro, quando você decidiu exercitar esse dom, exatamente, né? E compartilhar com a sua missão, isso, ou seja, com a missão, sociedade, digamos né? assim, isso. Que além dessa parte toda que vocês vão ficar sabendo aqui da vida de Pedro, que começa lá na infância, né? Esse dom começou a se manifestar, porque tem pessoas que recebem o dom já numa fase mais adulta. Verdade, você começou há que eu me lembre, anos, né? Quando eu comecei, minha mãe diz que quando eu comecei a falar, eu já falava sobre essas criaturas e de fato havia uns fenômenos físicos, as portas batendo, as janelas batendo, o berço balançando, a cama dela, sacudiam a cama dela, não conseguia dormir. Ah, tá. Então, desde que eu era bebezinho mesmo. Que outro fato, por exemplo, a gente pode compartilhar? Claro que a gente não vai falar tudo do livro, né? Mas algum episódio assim que você achou interessante, marcante, colocar no Você Pode Falar com Deus, princípios para uma oração eficaz. Tem algumas histórias muito bonitas aí, né, de pessoas que sofridas, inclusive, para ilustrar. Cada princípio eu conto histórias, né? E claro, conto histórias minhas também. E gosto muito das histórias do Anjo da Guarda. Tem um capítulo só sobre o Anjo da Guarda. E uma história muito bonita, não aconteceu comigo, aconteceu com um casal que perdeu uma filha de forma trágica. E ficou cuidando do neto, né? O menino, ficou o menino. E, digamos assim, o menino uma vez estava com o avô numa área de diversões,
num shopping famoso lá do Rio de Janeiro. Muito grande a área, muito grande, muitas crianças. E chegou uma menininha para ele, cutucou ele e falou assim, olha, tem aqui um bilhete para o senhor. E a menina trazia um bilhete na mão. Ele olhou, falou, que coisa estranha, olhou, não via ninguém com a menina, pegou o bilhete. Quando ele foi ler, estava escrito direitinho lá, que a filha dele, o nome todinho, estava muito agradecida por ele estar cuidando do menino com o nome. Neto. Ele recebeu uma mensagem por escrito? Por escrito, da criança. Ele, quando viu aquilo, falou, cadê a menina? E tinha sumido. E ele percorreu, não encontrou a menina tinha sumido. Aí ele foi no terço, foi me contar. Ele, a esposa, me falou, você acha que o anjo da guarda pode se materializar? Eu falei, claro que pode. Aí ele falou, mas numa menina? Aí eu disse para ele, olha, o anjo da guarda assume a forma que ele quiser. Isso é tranquilo. O anjo da guarda de Dom Bosco, do santo Dom Bosco, assume a forma de um enorme cão negro. O meu é um jovem enorme, não tem asas, é enorme. Tem gente que diz que vê com asas. Uhum. Do Padre Pio era um garotinho, uma criancinha. Então, sim, poderia ter se manifestado. Uma coisa muito emocionante. Então aí você recolheu vários relatos sobre anjos, né? Meus também, claro, e estão aqui contados dessa forma. Pedro, a última vez que nós conversamos a respeito dos seus livros, você ainda não tinha, o seu editor, é claro, não tinha conseguido ter o livro à venda nas livrarias católicas. Isso já foi superado? Bom, essa é uma boa pergunta. Realmente, os outros dois não. Essa editora é outra editora e eu não sei. Boa pergunta, ainda não fui ver. Eu sei que nas livrarias, digamos, seculares todas eu encontrei no aeroporto, encontrei em tudo que é lugar. Mas eu não fui ainda ver. E que você pode também ter pode ser que sim. Na internet. Na internet renda, sim, é verdade. Né? Isso. A renda desse livro, ela é filantrópica, Pedro? A quem se destina? Não, é a mesma coisa. Geralmente eu recebo, não tenho nenhuma filantropia assim específica, mas eu sempre gosto, como eu já falei, algumas pessoas me criticam por isso, eu gosto muito de doar para as crianças e para os animais. Então eu não abro mão disso. Claro, me perturbo. Poxa, você dá dinheiro para entidades que cuidam de animais, que coisa absurda os seres humanos. Mas eu, como já contei, tenho um amor profundo pelos animais, cresci boa parte da minha vida em fazenda e sou muito amigo de São Francisco de Assis, a quem me apareceu e me aparece, me ajuda nos terços. Então, realmente, eu divido entre crianças e animais, inclusive crianças até das ONGs agostinianas, né? Se você puder doar, que cuidam das crianças carentes do Marajó, é uma obra importante, paga-se estudo, elas são formadas, é um dinheiro muito bem empregado. Então, assim, eu não deixo de fazer caridade, mesmo porque está escrito na Bíblia, né? Claro. Então, tudo mas isso não só da renda daqui, o meu salário também, né? Como no que eu ganho na minha profissão como professor, advogado, eu também vou lá e separo isso. Esse é o papel do cristão, né? Exatamente, não é só meu papel, é de qualquer um. É verdade, mas eu não posso deixar de perguntar, em 2012, a mensagem de Maria para João Pessoa foi um farol de luzes marianas. Em 2013, foi uma usina, estou tentando lembrar, foi uma usina de luz que abastecia o norte e nordeste, de fé. 2014, qual é a mensagem de Nossa Senhora para João Pessoa? Ela está chamando o povo a uma intimidade com Deus. Ela quer que o povo seja amigo de Deus, amigo do Filho dela, mas uma amizade firme, uma amizade diária. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm uma atitude de procurar Deus quando estão sofrendo muito. Doenças, problemas financeiros. Na diversidade. A diversidade, mas ela não quer isso. Ela quer que a pessoa busque a Deus no amor. Por amor, exatamente, no amor. Então a mensagem é essa: queira ser amigo de Deus. Por amor, você quer ser amigo de uma pessoa, não por interesse, que isso não é uma amizade real, é? Não, de jeito nenhum. É uma amizade por amor a Deus, ao Filho dela, Jesus. É isso, essa é a mensagem dela. Belíssima mensagem. Olha, minha gente, é o seguinte, presta atenção, anota aí na agenda. É impossível a gente gravar um só programa com Pedro Siqueira. Então é claro que esse programa tem a primeira e a segunda parte, que você que está acompanhando desde o começo do programa deve estar perguntando, afinal, onde estão os outros assuntos que ela mencionou na abertura do programa e que até agora ela não fez pergunta nenhuma. Mas na verdade é que nós vamos seguir com a segunda parte e aí nós vamos falar sobre o Papa Francisco, sobre a polêmica, entre aspas,
pregação do padre Fábio de Mello, e entre outros assuntos. Tudo isso na próxima terça-feira. Anote aí na agenda, porque esse programa segue com a segunda parte. Quero agradecer a você, a primeira parte do programa, nós vamos continuar gravando aqui essa segunda parte. Eu que agradeço. Agradecer também a gerente Liliane Holanda, do Blue Sunset, hotel que enriquece o nosso cenário. E, é claro, muitíssimo obrigada a você de casa, a você que nos assiste pela internet, pelo carinho da sua audiência. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e para você. Na próxima terça-feira, com a segunda parte, com a entrevista com Pedro Siqueira. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.